Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, estamos na página 175 da biografia da Santa Bernadette, escrita pelo padre Francis Trochu. Né? Na último encontro, nós tínhamos acabado de ler o tocante texto do Estrade a respeito da aparição do dia 23 de fevereiro de 1858, e agora nós vamos ter uma descrição da própria Bernadette, né, sobre os três segredos, né, que é o item aqui da página 175. Durante o regresso da aparição, né, acompanhada pela mãe, tias e vizinhas, Bernadette teve, como de costume, um breve desabafo. A senhora falara-lhe, e naquilo que ela lhe dissera havia algo de inefável, que seria unicamente para ela. Então tem uma nota aqui explicando, segundo Bernadette, as palavras da senhora foram as seguintes: proíbo-vos de dizer isto a quem quer que seja. A visão confiara-lhe três segredos. Não se pode afirmar que eles lhe tenham sido revelados no decorrer de um mesmo êxtase. É muito provável que tal não acontecesse. No espaço desses 15 dias, escreve Bernadette, ela confiou-me três segredos. Depois, né, ela falou isso aqui, já em 1861. Né? Suponho, afirma a tia Basile Casterot, que dentre esses segredos havia um que a entristecia, porque uma vez que a vi chorar, perguntei-lhe a causa, e ela respondeu-me: não posso dizer. O doloroso segredo pode, como qualquer outro, ter-lhe sido comunicado no decurso da sétima aparição, essa, né, que acabou de acontecer. Seja como for, Bernadette conservará inviolavelmente esses três segredos até o seu último suspiro, assim como a oração que aprendera palavra por palavra em Massabielle. Durante 20 anos, uns procurarão surpreender nas suas palavras, outros no seu comportamento, qualquer indício de uma revelação inconsciente. Mas Bernadette nunca se trairá. Profetizara-lhe a senhora que não teria longos anos de vida? Mas isso não se recusou Bernadette a dizê-lo. Por que não podes? Perguntava-lhe um dia uma pessoa em Lourdes. Por que não pedes? Desculpe. Perguntava-lhe um dia uma pessoa de Lourdes. A Santa Virgem que te cure. É inútil, respondeu Bernadette. Ela disse-me que eu morreria jovem. Será provável que uma dessas confidências invioláveis se tenha tratado de sua vocação religiosa? Muitos pensaram-no, e foi sobre esse ponto que mais a interrogaram. Um dia, conta o irmão Lockbard, falei com Bernadette no hospital. A senhora revelou-vos alguns segredos? Perguntei-lhe. Sim, querido irmão. Dizem respeito à França? Não, querido irmão.
e fiz-lhe mais 2 ou 3 perguntas, a que ela respondeu negativamente. Então, esses segredos são pessoais? Sim, querido irmão. Eu, pelo menos, conheço um. É que vos deveis tornar religiosa. Bernadette baixou a cabeça e não respondeu. Manterá sempre esta atitude de prudente reserva quando lhe procuram arrancar uma palavra sobre os seus segredos. Uma vez, porém, deixará escapar uma exclamação que de maneira alguma poderá ser interpretada como uma confissão. Um dia, em Nevers, o bispo da diocese, Monsieur Fourcade, pergunta-lhe de improviso se a sua vocação não lhe teria sido anunciada em Massabielle. Ah, monsenhor, dirá ela, com um leve ar de mistério e timidez. Esta será toda a sua resposta. A maçã recusada. A maçã recusada. Então, os 3 segredos foram revelados. E, como Nossa Senhora a proibiu de revelar a todo mundo, ela nunca o fez. Ou seja, ninguém sabe o conteúdo desses segredos, né? Então, Nossa Senhora não quis revelar ao mundo nenhum segredo nessas aparições, né? Apenas segredos pessoais, né? Para a santa, né? A maçã recusada. Na tarde desta terça-feira, no dia da aparição, né? Madame Anne Dupin, que vira pela primeira vez Bernadette em êxtase de manhã, desejou tornar a vê-la. Aqui a descrição da Madame Dupin, né? Fui à casa de Louise, conta ela, e pedi-lhe que deixasse Bernadette vir para a nossa casa. Chamei-a, disse-me Luísa. Chame-a, disse Luísa, quando ela passar na volta da escola. Esperei-a e, quando a vi, convidei-a a entrar, o que ela fez de boa vontade. As vizinhas acorreram e fizeram-lhe inúmeras perguntas. Uma das mulheres quis beijá-la. Eu não posso ter o prazer de ver a Santa Virgem, dizia ela. Deixa-me beijar-te, a ti que a vês. Teria querido dar-lhe qualquer coisa, mas não sou muito rica. As maçãs tinham sido muito raras no ano precedente, mas guardava ainda uma muito boa. Fui buscá-la ao armário e ofereci-lhe. Bernadette agradeceu, mas recusou-a. Pedi-lhe que a aceitasse, mas foi em vão. Ela recusou sempre. A primeira visita de Mademoiselle Estrade. Os visitantes começavam já a afluir à casa do Soubirous. Seu primo André Sajou, dono da casa, compreendeu bem que não se podiam alojar convenientemente estas pessoas na casa de baixo, quer pela miséria que aí reinava, quer pelo cheiro repugnante da estrumeira do pátio. Sajou concordara que Bernadette se instalasse, pelo menos, num quarto do primeiro andar. Foi aí que, na noite de 23 de fevereiro, ainda na noite desse mesmo dia, né, que nós estamos descrevendo, né, Mademoiselle Estrade encontrou a jovem vidente, junto ao fogo, meio apagado e com um menininho nos joelhos. Ao lado dela reconheci o nosso pensionista, Jean-Marie, e vi com alegria que auxiliava, já há muito tempo, uma família escolhida por Deus. Só depois dessa visita é que Jean-Marie Soubirous, um garoto de 6 anos e 9 meses, que se habituara a merendar
no limiar da porta de Estrade, deixou de aparecer na escada da casa Senac. O convite à penitência, a fonte miraculosa, 8ª e 9ª aparições. A gente acabou de ver a 7ª, né? Vamos ver agora as 8ª e 9ª aparições. Só uns 12 dias após a primeira aparição é que a imprensa local publicou um eco muito deformado sobre o sucedido. Cazenave, gerente e redator principal do L'Avédan Littéraire, Agricole et Industriel, não se preocupava em enviar alguém à gruta, nem em procurar os pormenores do moleiro Nicolau ou do comissário de polícia. O advogado Bibet, encarregado de esclarecer o público no que dizer respeito aos acontecimentos de Massabielle, não deu importância às suas responsabilidades. Julgou suficientes os esclarecimentos dos gendarmes de serviço que tinham recolhido as suas informações junto do povo. Foi com uma documentação deste quilate que mestre Bibet colaborou com o sargento Danglars na elaboração de uma primeira crônica que iria servir 2 fins: informar, sobre a forma de relatório, o tenente Bourriot de Argel, e por este o comandante Renaud de Tarbes, e depois de fornecer uma cópia ao jornal do Cantão de Lourdes. Imagine-se o espanto de muitos, a indignação e os protestos dos bem informados quando leram no L'Avédan este fait divers. Essa notícia, né? Então vamos ver como é que o jornal lá, depois de 12 dias, né, reportou. Uma jovem que tudo leva a crer estar atacada de catalepsia atrai e excita há alguns dias a curiosidade da população de Lourdes. Trata-se nada menos do que a aparição da Virgem. Eis como se deu o caso. 3 crianças de pouca idade tinham ido apanhar ramos das árvores, restos de um corte feito às portas da cidade. Ao verem-se surpreendidas pelo proprietário, fugiram rapidamente e esconderam-se numa das grutas que se encontram junto ao caminho da floresta de Lourdes. A heroína dessa história sentou-se numa pedra e apoiou a cabeça nos joelhos. Estava nessa posição há algum tempo e parecia dormir, quando se levantou de repente, gritando para suas companheiras: "Olhai, olhai! Aquela senhora vestida de branco acaba de me falar. É a mãe dos anjos. Não podendo fazer nada por mim neste mundo, ela prometeu-me um lugar no reino dos eleitos, se eu vier todas as manhãs durante 15 dias, oferecer-lhe as minhas orações neste lugar." Isso teria sido dito pela Bernadette, né? E apontava para uma das aberturas da gruta. É inútil acrescentar que as testemunhas desta cena correram a toda velocidade a contar as suas palavras à casa dos pais da pobre visionária. Não contaremos também as 1001 versões que correm a esse respeito. Diremos somente que a jovem vai todos os dias orar à entrada da gruta, com um círio na mão, escoltada por mais de 500 pessoas. Manteremos os nossos leitores a par dessa aventura, que todos os dias ganha novos adeptos. Isso aqui saiu, então, no L'Avédan, né? Então, aqui tem, inclusive, uma nota a respeito
na página precedente aqui, uma nota a respeito do Lavedan, que diz o seguinte: o Lavedan, jornal, entre aspas, essa frase, né? Jornal avançado, que aparecia habitualmente atrasado, como ironiza Henri Lasserre, aquele primeiro historiador, né, de Notre Dame, de Lourdes, distribuiu seus números na quinta-feira de cada semana. Na realidade, o semanário lourdês compunha-se, imprimia-se e aparecia quando podia. É esta a razão por que o número onde se trata da importante reunião de domingo, 21 de fevereiro, tem data da quinta, 18. Então, se vocês acham que nós temos fake news somente hoje, no século XXI, né, vocês podem ver que as fake news da imprensa já tem uma longa história, né? Então, essa foi a primeira notícia que apareceu no jornal lá de Lourdes sobre o caso da Bernadette, né, digamos assim, que é completamente imaginativo isso aqui, né? Primeiro fala que a Bernadette sofre de uma doença, né? Catalepsia, uma doença completamente detetável, né? Mesmo na época, né? E depois conta uma historinha aqui de conto de fada, né? Sobre como como ocorreram as coisas na primeira aparição, né? A publicidade involuntária do Lavedan aos acontecimentos de Massabielle. O Lavedan não era, propriamente falando, um jornal sectário. Era apenas avançado e nunca atacava os fatos religiosos de frente, mas somente por alusões, por murmúrios discretos. Nessa ocasião, tomava até a sua defesa, e era sem dúvida o que ele julgava fazer ao atacar os acontecimentos de Massabielle. O seu diretor não era, no entanto, um homem mau. Contava entre as suas relações o padre Serra, o segundo vigário da freguesia. Mas, precisamente, se dermos crédito ao que diz o Dr. Duzul, informado pelo sobrinho, o advogado Romain Capdevielle, jornalista nas horas vagas, o padre Serre, ao princípio, mostrou-se muito contrário aos fatos ocorridos na gruta, e o impressor Casanave teria submetido à sua revisão antes de os publicar os artigos do seu jornal. Se no momento em que escrevia o seu primeiro artigo, onde Bernadette nem sequer era nomeada, Mestre Bibé tivesse conhecimento que muitos dos notáveis da cidade eram já partidários convictos daquela que a sua caneta denominava a pobre visionária, de certo empregaria outra linguagem. Do mesmo modo que o comissário Jacomé, no primeiro interrogatório, o advogado de Lourdes pensava, com um só artigo, desferir um golpe definitivo na credibilidade popular. O Jacomé também tinha esse objetivo, né? Contra a sua expectativa, ele teria que voltar ao assunto num segundo artigo, quinta-feira, 25 de fevereiro, e depois num terceiro, quinta-feira, 4 de março, que começava desta maneira: ainda Bernadette, dirá o caro leitor. Um pouco de paciência. Julgamos nosso dever dar ainda alguns pormenores que serão os últimos, segundo esperamos. O desenrolar dos acontecimentos demonstrará, pelo contrário, que é a semelhança do comissário, do procurador imperial e de todos os investigadores,
mal intencionados ou não, o pequeno Lavedan de Lourdes fez, embora contra a vontade, o jogo da providência. Pensava tocar para a retirada e tocava chamando. A sua publicidade infundada e de mau gosto vai agitar os indiferentes e aliciar aos milhares novos adeptos para esta aventura. Auxílio inesperado que chega no momento preciso. Até aí, tanto quanto se pode conjecturar, a senhora dedicara-se à formação íntima da sua jovem confidente. Ela apoderou-se lenta, mas fortemente da criança, preparou-a para sua missão, dispôs o povo pela repetição maravilhosa daquele tranquilo êxtase, para receber a pobre e obscura Bernadette como uma mensageira de sua vontade. Ele está citando vários trechos, né, de um documento aqui que ele faz menção na nota 227, né? Pois bem, a missão pública de Bernadette tem início nessa quinta-feira, 24 de fevereiro, dia que se deu a 8ª aparição. 24 de fevereiro. Então veja bem, nós estamos a 13 dias da primeira aparição, né, que foi 11 de fevereiro. Num relatório enviado ao seu tenente, a 27 de fevereiro, o sargento de Lourdes confirmou ter encontrado, no dia 24, umas 400 ou 500 pessoas em Massabielle. Nessa manhã, acompanhado pelo guarda rural Calais, não pôde evitar de dar-se ares diante da multidão e de Bernadette, que já caíra em êxtase. A vidente não fez o menor movimento, não se apercebeu de nada e certamente não ouviu nada. Aqui também é uma parte de um documento, né, que ele está citando aqui literalmente. Os protestos bem compreensíveis de alguns homens perturbaram por um momento este local de oração. E de novo voltou o silêncio. Tudo se passa numa calma. Diremos mesmo, no mais completo recolhimento. Confessará o Lavedan do dia seguinte, do dia 25, né? 25 era quinta-feira, que era o dia que mais ou menos saía o jornal, né? Essa criança é hoje para o povo a intérprete, senão a imagem de um poder superior. Essa é a descrição do Lavedan, né? Desta vez, Bernadette, antes de acabar a primeira dezena do rosário, inclinou-se o corpo para a frente num movimento suave, como se contemplasse um objeto que a extasiava. Dominique Cazenave, que descera a gruta pela primeira vez, constatou aquilo que tantas outras tinham notado. Mais feliz que Mademoiselle Estrade, que chegara muito tarde, por ter esperado em vão pelo irmão. O nome dele é Dominiquette, né? Dominiquette ficou exatamente ao lado da criança em êxtase. Esta permanência imóvel, com os olhos muito abertos, mas sem dilatações, nem bater de pálpebras, Bernadette, que sorria, fez graciosas saudações, sem deixar de olhar para o alto. Subitamente, ao fim de 5 ou 6 minutos, saiu do êxtase e levantou-se. Chorava. Quem? Exclama, tocou na sarça.
Era assim que chamava a roseira brava. Ao debruçar-se para ver melhor a vidente, uma jovem agitara aquele longo ramo branco e espinhoso, cuja ponta, ao tombar, era iluminada pelo sol. Para Bernadette, a haste, onde se apoiam os pés com rosas de ouro, é algo sagrado, e tocá-lo irreverentemente é ofender a visitante celeste. Seria por esse fato que a sublime audiência se interrompeu? Mas no coração da criança ressoa um apelo. Dá o cílio à pessoa que está mais próxima dela e avança lentamente, procurando na direção da abóbada. Aqui tem uma descrição que faz parte do inquérito que foi feito das aparições. Diz o seguinte: simultaneamente, continua Dominiquette Cazenave, ouvi por 3 ou 4 vezes doces suspiros. Enquanto Bernadette caminhava assim, Mademoiselle Dufault, a mulher do advogado, que estava junto de mim, ficou triste e disse: pobrezinha. A figura de Bernadette tornara-se sombria, tal como a terra quando o sol se põe. Mas de repente ficou iluminada e ouviu-se sair dos seus lábios um "ah", francamente articulado, como se tivesse dito: ah, que felicidade, ei-la. Considerando tudo isso, pensei: essa pequena não inventa. Essa é a descrição do dono lá do jornal. Né? Ajoelhara-se um pouco abaixo da abóbada. Os que a acompanharam viram-na entristecer de novo. De que lhe falava a senhora? Temos de que concluir, em virtude do que se vai seguir, que ela fez ver à sua pura confidente o quadro terrível dos pecados humanos e da urgência da expiação. Bernadette, lavada em lágrimas, levanta-se e, com as mãos juntas sobre o rosário, parece querer dirigir-se à multidão. De fato, os que estão mais próximos podem ouvir a sua voz irrompendo do êxtase. Uma palavra brota várias vezes dos seus lábios anelantes. Penitence, penitence, penitence. A palavra passa de boca em boca. Bernadette transmitira a sua primeira mensagem pública, né? Penitência, penitência, penitência. Essa é uma mensagem muito curta, né? Do que Nossa Senhora já tinha falado em La Salette, né? 12 anos antes, né? Mas de uma maneira muito mais clara em La Salette, né? Pelas revelações dos pastorzinhos, né? 24 de fevereiro. Ontem, a multidão, ao regressar de Massabielle, profundamente impressionada, repetia a austera lição saída há pouco dos lábios da senhora, de que as 3 exclamações de Bernadette mais não eram do que um eco. A criança ligara assim à sua causa os espíritos e os corações. Então, é a primeira vez que ela se volta para a multidão, né? No êxtase para falar alguma coisa, né? A Bernadette. E certamente o padre Francis Trochu
descreve isso como o início da missão pública de Bernadette, né? Que até então não tinha havido nada além só das conversas que as autoridades tiveram com Bernadette. Mas vocês vejam que até agora nenhuma autoridade da igreja teve nenhum contato com a Bernadette, né? Hoje, junto destes mesmos espectadores que não apreenderam nem o sentido, nem o valor dos seus gestos, conhecendo apenas a sua aparente singularidade, a jovem vidente vai perder o seu prestígio. Quinta-feira, 25 de fevereiro de 1858, é, contudo, um dia miraculoso, um dia eterno. Se a visão indicara, na véspera, tão energicamente, o grande meio de salvação para a humanidade pecadora, nesta manhã inclinar-se-á sobre as suas doenças e sofrimentos com a compaixão ativa e outorgar-lhe-á um presente real. 25 de fevereiro. As impressões de uma testemunha hostil. Então, aqui, bom, eu vou ler, mas aqui, Nossa Senhora, como em Fátima, ela vai deixar algo material, não só espiritual, sobrenatural, né? Mas algo material, usando o poder sobrenatural, né? Em Fátima, ela moveu o sol. Em Fátima, ela agiu sobre o universo, né? Ela mostrou o poder que ela tem sobre a natureza, né? O poder que Nossa Senhora tem sobre as coisas materiais, né? Aqui também ela vai fazer a mesma coisa, né? Ela vai criar uma coisa material que vai aliviar os sofrimentos, né? De milhares de pessoas. E que está lá até hoje, né? Tá certo? As impressões de uma testemunha hostil. A nona aparição. Na nona aparição, a senhora manifestou-se a Bernadette antes mesmo do raiar do dia. O dia ainda não nascera. Iluminava-nos uma lanterna, afirmou um habitante de Lourdes, muito estimada por Estrade e sua irmã, Mademoiselle Elfrida Lacrampe, filha dos proprietários do Hotel dos Pirineus, que, como ainda não conhecia Massabielle, chegou ali numa atitude mais que cética, hostil. Bernadette não se fez esperar muito. Aqui tem uma nota que dá o tom, né? Da coisa. Notas de Elfrida Lacrampe. Estrade designa essa jovem por
pessoa de uma verdadeira piedade e de uma inteligência elevada. Então, essa era Mademoiselle Elfrida Lacrampe. Hostil, né? Então, inteligência, verdadeira piedade e de uma inteligência elevada, mas hostil. Né? De início, precedida de sua madrinha, caminhava com um alegre entusiasmo. Depois, impaciente, por contemplar a misteriosa amiga, que já a atraía, ultrapassara a tia Bernarde e dizia aos grupos de pessoas que não se afastavam tão depressa quanto ela desejava: "Deixe-me passar, deixe-me passar." Neste momento em que todos os curiosos estavam reunidos, continua Mademoiselle Lacrampe, havia, penso eu, umas 400 pessoas diante da gruta, abaixo e diante das rochas do Gave. Essas são palavras da própria Mademoiselle Lacrampe. Diante da gruta, um pouco à esquerda, uma pedra lisa enterrada na areia marcava o lugar onde se colocava habitualmente a vidente. Essa também é uma descrição da própria Mademoiselle, né? Lugar este bem conhecido e respeitado por todos que o designavam por o lugar de Bernadette. Tem uma nota explicando: o seu lugar, afirma a tia Bernarde, era sempre o mesmo, junto de uma grande rocha que tinha bem 4 metros de altura e sobre a qual se encontravam várias pessoas para observar a pequena. Uma vez ali chegada, a criança, continuando a descrição da Mademoiselle Lacrampe, né, erguia um pouco o vestido para não o sujar e ajoelhava-se. Pegava o rosário e persignava-se com o crucifixo. Todos esses pormenores foram controlados cuidadosamente e sem complacência por Mademoiselle Elfrida Lacrampe, que conseguira colocar-se à direita, junto do rochedo, quase por debaixo do nicho onde se dava a aparição. Não tinha ainda a criança desfiado uma dezena do seu rosário, passou à minha frente, a certa distância. Quando chegou à entrada da gruta, afastou suavemente e sem se deter os ramos pendentes que desciam do rochedo. Dali dirigiu-se para o fundo da gruta. A multidão comprimia-se atrás dela. Então veja, isso estava acontecendo, era diferente de tudo que tinha acontecido antes, né? Chegando ao fundo, Bernadette, sempre de joelhos, voltou-se e desceu o mesmo declive. Vi nisto um grande esforço, e deveria ter admirado o desembaraço, a dignidade de movimentos dessa criança, em semelhante posição e num solo muito inclinado, desigual, cheio de pedras e semeado de saliências muito pronunciadas. Neste momento, eu vi nos movimentos de Bernadette, além de um enorme esforço, senão uma agitação ridícula que me parecia sem objetivo. Acompanhando a descrição aqui, né, de Bernadette. Bom, eu não vou parar a leitura aqui, então hoje talvez a gente gaste um pouco mais de tempo, viu, gente? Porque agora vai ser um momento muito importante aqui na nossa história, tá certo? A fonte da gruta. Nesse instante, a espectadora, sempre encostada ao rochedo, perdeu Bernadette de vista, submergida
por uma multidão ondulante. Mas a tia Bernarde tinha seguido a afilhada. Estavam todos muito admirados, não encontrando nada sob a rocha. A criança dirigiu-se para o ribeiro. Que se passava? Só Bernadette o podia explicar. Então, a explicação de Bernadette, né? A senhora disse-me: vai beber à fonte e lavai-te. Como não vinha nenhuma fonte, fui beber no Gave. Disse-me que não era ali. Fez-me sinal com o dedo, indicando-me a fonte. Aqui tem uma nota, dizendo assim: ao relatar este fato, em 1861, Bernadette escreveu a fonte, se bem que antes da intervenção da senhora, esta fonte, onde a criança iria beber, não se tivesse ainda manifestado. O lugar da fonte está atualmente na própria gruta, próximo do altar que ali ergueram, do lado do Evangelho. Do Evangelho que está lá hoje, né? Então, continuando a Bernadette, né? Dirigi-me para lá e só vi uma poça de água suja. Para lá onde a Nossa Senhora indicou, né? Meti a mão e não consegui apanhá-la. Raspei e a água veio, mas turva. Deitei-a fora por 3 vezes. A quarta pude bebê-la. Beber a água da fonte, né? Aqui, essa descrição que eu acabei de ler de Bernadette é de uma carta, né? Que ela escreveu em 1861. Nestas linhas reside o essencial. Se, na realidade, a nascente inesgotável que se vai revelar sobre os seus dedos tímidos não fora criada nesse mesmo minuto, por um milagre do Todo-Poderoso, a sua descoberta não deixa de ser um prodígio divino. Não havia, então, nenhuma nascente visível na gruta de Massabielle, apenas algumas ressudações intermitentes. Que tem uma nota que explica, né? Essa citação, como muitas outras que se vão seguir, encontra-se num relatório lido em Lourdes a 3 de fevereiro de 1949 pelo cônego Maillet do Cabido de Tarbes, na presença de Sua Excelência Monsenhor Theas de Cachim, engenheiro de Minas, de Cazenave, engenheiro das obras públicas, 1949. Né? Foi uma das ressudações que se deparou a Bernadette quando avançou sob o cascalho para ir beber à fonte e para aí se lavar, como tinha dito Nossa Senhora para ela, né? Quando ela raspou na areia, surgiu uma nascente oculta, a um nível que a água estava longe de atingir. É preciso que se saiba que a Gruta de Lourdes fazia parte de um desses antigos veios de água, secos há muito tempo, e que na pré-história se infiltraram através dos calcários e dos xistos do maciço de Biot, de cujo maciço, sabemos-lo já, a Vieille Massabielle, é o último prolongamento. Sob o cascalho arenoso levado pelas cheias do Gave e que elevaram o solo da gruta de 1,5 metro,
encontravam-se ainda morenas, isto é, fragmentos de rochas, de seixos, de areias graníticas, arrastadas até este vale do Gave pelo grande glaciar de Argel. O padre agora está dando informações geológicas, né? Que por uma transformação geológica descia da atual Gavarnie. Oculta no espesso talude, existia uma nascente de uma pureza e de uma limpidez extraordinária, cuja presença nada na gruta assinalava. Silenciosa e ignorada, deslizava pelo subsolo para o Gave. Foi para cima da sua saída natural, do seu jazigo, como dizem os sábios, que o gesto imperioso da senhora conduziu Bernadette. Raspei e a água veio, mas turva. O que quer dizer, pode-se afirmar sem receio, visto que a prova está feita atual e definitivamente, que da fissura rochosa, donde jorra a nascente, o manancial brotou de uma maneira inexplicável, através de pedras, areias e cascalhos, até a frágil mão da criança extasiada. E então, sob os olhares de todos, a fonte de que falava a visão passou a existir. Aqui tem uma longa nota com informações, eu vou ler essa nota. A nota 238, que diz o seguinte: qual foi exatamente a natureza deste milagre da fonte? A partir de 1858, perguntou-se se a fonte existia ou não, antes das aparições. A 17 de novembro desse ano, 1858, né, como não for ainda praticada nenhuma sondagem, a subcomissão de inquérito, delegada por Monsieur Laurence, aí já a igreja já tinha tomado algum pé da situação, né? Contentou-se em ouvir as testemunhas, alguns homens idosos e que tinham sempre frequentado este lugar. Os depoimentos, relatam os investigadores no seu processo verbal, não estão completamente de acordo quanto à ausência absoluta de qualquer nascente anterior aos acontecimentos da gruta. Mas todos concordam em afirmar que, se havia água, mal se via, e que há uma enorme diferença entre o estado anterior e o estado atual, sem que se tenha efetuado qualquer trabalho de captação. Isso quer dizer que uma pequena porção de água estagnada sob o talude, na gruta, a subcomissão apenas considerava o fato aparente sem determinar a causa, se encontrava transformada numa nascente muito abundante. Em 1862, nivelou-se o talude de cascalho sem tocar nos fragmentos trazidos pela antiga morena de Argel, e canalizou-se a nascente até a entrada da gruta, no lado esquerdo, onde se construiu a Fontaine de Parvis, conservada mais tarde como uma recordação. Não se fez, então, nenhum estudo sobre a nascente. Em abril de 1879, um hidrogeólogo de renome, o padre Richard, antigo professor no Seminário Maior de Montpellier, na Charente-Maritime, julgou poder definir assim a origem da fonte milagrosa. Primeiro, não houve em Lourdes um milagre de criação da nascente, como no deserto, quando Deus ordenou a Moisés que batesse na rocha e fizesse jorrar a água. Segundo,
Também não houve em Lourdes transformação de uma nascente intermitente numa nascente permanente, como em La Salette. Terceiro, em Lourdes houve simplesmente um milagre de descoberta de uma nascente já existente, após a ordem expressa que a Virgem deu a Bernadette. Sem poder indicar qual o ponto exato de onde a água aparecera, visto que não inspecionará o terreno da gruta, Richard tinha visto bem. Em 1948, uma causa fortuita determinou uma escavação profunda que solucionou o problema. Graças a esta escavação, atingiu-se o único grifon que jorrou efervescente da rocha propriamente dita de Massabielle. Até então, a nascente fornecera invariavelmente 85 litros por minuto, 5.100 por hora, 122.400 por dia. Mas dava sinais de fadiga. O seu débito diminuía progressivamente. A canalização obstruíra-se e Monsenhor Téas fê-la reparar. Na noite de 12 para 13 de agosto de 1948, graças à motobomba da cidade, que durante algum tempo libertou a canalização de elementos estranhos, foi possível assegurar água suficiente para a época das peregrinações. Mas isso era apenas provisório. Era preciso encarar uma captação metódica da nascente de Massabielle, que nunca se fizera e que se impunha agora. Era preciso evitar de agora em diante todo o depósito calcário proveniente da rocha e suscetível de obstruir as condutas. Efetuou-se, por isso, uma grande escavação na rocha, com 3 metros de lado, a 2 metros de profundidade, declara o cônego Maillet, num relatório assinado por Cachim, engenheiro de Minas, e Cazenave, engenheiro das obras públicas. Numa fissura de calcário, encontramos o próprio leito da nascente. Jorrava da rocha, efervescente, sob uma pressão que testemunha uma grande alimentação. Obtivéramos um excelente resultado. Tínhamos atingido o leito geológico da nascente de Massabielle, que não se conhecia. Alcançamo-la junto da saída da fratura do solo que lhe dava passagem, antes que tivesse recebido qualquer contato com os terrenos da morena que a rodeava e que ela atravessava até a altura de 2 metros. Na realidade, não se conhecia a nascente de Massabielle. Nunca ninguém a vira. Não se utilizava a sua água, tal como a rocha a deixava escapar, mas uma outra água que atravessava uma camada de terrenos adventícios a quem roubava elementos estranhos. O caso foi rapidamente resolvido. Menos de 2 meses bastou para o levar a bom tempo. A nascente de Massabielle foi captada e ordenada, desde o seu leito de pedra, com um cuidado piedoso. Está agora a salvo de qualquer contato comprometedor e atinge a canalização renovada, completamente pura. Os peregrinos terão daqui para frente, ao seu dispor, a água da rocha da gruta, a água virgem que jorra da fonte da Imaculada. Esse aqui é a grande nota que eu li, tá certo? Continuando o texto. Bernadette foi acolhida por diversas exclamações quando a multidão lhe pôde ver de novo o rosto. Estávamos surpreendidos, declara Martin Tarbes. Não compreendíamos o que queria dizer aquilo. Não admira que todos estivessem perplexos, visto que ninguém via a senhora, cuja vontade benfazeja dirigia os gestos da vidente.
Depois de ter caminhado em vários sentidos, depois de se ter inclinado para o chão, Bernadette reapareceu, trazendo o rosto sujo da água lamacenta. Um penoso sentimento comprimiu os corações. Toda a gente disse: ela está doida. Num rápido movimento, a tia Bernarde limpou a boca e o queixo da afilhada. Então agora, né, com essa, vocês imaginam, né, essa cena, né? Então, a vidente lá, 400, 500 pessoas, né, esperando um êxtase normal, como já havia acontecido em várias ocasiões, né? E agora tem essa coisa estranha, né? Esse comportamento estranho da Bernadette. Sai de joelho para lá, para cá, vai para a direção do Gavi, volta, some lá dentro da gruta, tá certo? E aparece com a boca e o queixo, etc., o rosto sujo de lama, né? Então realmente ela enlouqueceu. Enfim, do jeito que você percebe as coisas, né? Se nós estivéssemos lá, nós talvez pensássemos isso, né? Coitada, a menina agora enlouqueceu mesmo, né? Pois é, né? A Aline está falando assim, que humilhação ela passou. Pois é, esse tipo de humilhação que os santos passam, né? Que é humilhação para nós, né? Certo? Mas é obediência para eles. Ela estava obedecendo a senhora. Obedecendo a senhora. Que senhora? Ninguém sabia que senhora. Veja, ninguém sabia que senhora. Os fiéis piedosos imaginavam que fosse Nossa Senhora. Mas assim, ninguém sabia. Ela, Bernadette, não sabia quem era que aparecia para ela, né? Assim, agora, assim, muita gente que estava em dúvida, estava acreditando, mas estava em dúvida, podia claramente chegar à conclusão de que Bernadette realmente era doida, né? Tinha algum desequilíbrio. Como a pessoa faz esses movimentos todos, entra na gruta de joelho, né? Tudo de joelho, né? E sai com a boca cheia de lama. E olha a grandeza, não é? Do que aconteceu, a grandeza do que aconteceu, que é exatamente o que Nossa Senhora deixou de material, né? Lá em Lourdes, até hoje. E através do qual, desse fenômeno, né, vai haver uma quantidade tão grande de cura, né, que depois, ainda no século XIX, já falei isso para vocês, né, vai haver uma constituição de uma comissão de médicos, né, para testar os milagres, né. Vai ser a fonte dos milagres, né, que ocorre até hoje, né, nas águas de Lourdes. E isso foi feito através dessa, como diz a Aline, humilhação da santa, né? Então, esse de fato foi, digamos assim, o que de material, né, Nossa Senhora nos deu, né? Para nós, pobres mortais, né? Então, eu termino aqui, né? Nós estamos na página 191, né? No início da página, o tópico que nós vamos ler, se Deus permitir, amanhã,
a erva silvestre, né? Então, eu pergunto a você se há alguma observação, pergunta. A Aline diz aqui: até hoje não há, vão lá incrédulos, milagres contínuos, maravilhas de Nossa Senhora. Sim, ali, olha, a amplitude de milagres que ocorre lá é uma coisa extraordinária, né? Assim, conversões, né, extraordinárias, que tem os relatos, né, das conversões, né, de assim, conversões de maçons, né, conversões de ateus e materialistas, né, que chegam lá e saem de lá convertidos, né, curas de doenças absolutamente, enfim, extraordinários, né? A primeira cura que ocorreu lá foi de um menino com uma doença no cérebro, né? Foi uma coisa extraordinária. Esse menino, já velhinho, né? Já velhinho, muito velhinho, participou da celebração da canonização de Santa Bernadette, né? Enfim, e daí por diante, olha, as descrições dos milagres são impressionantes, impressionantes, né? As conversões, né, das pessoas que chegam lá, né? Tem conversões de tudo quanto é jeito, né? Mas conversões das pessoas que chegam lá e de ateus que vão lá só por curiosidade, né? E que chegam lá, perdem os movimentos, caem no chão, começa a sofrer, etc, etc, e depois passa lá alguns dias e sai de lá completamente normal, mas convertido. São coisas extraordinárias, né? Certo? Bom, então hoje a gente viu a descrição muito pormenorizada, né? Inclusive com relatos do século XX sobre a geologia daquela coisa ali, etc, etc, né? Então, gente, Deus lhes pague aí a presença, a paciência, tá certo? Tenham todos um santo dia, uma santa semana, né? Se iniciou ontem e amanhã nós nos encontraremos de novo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Bernadette, rogai por nós. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.